Bom dia, meus caros, tudo bem? Parabéns para vocês que nesse frio do Mato Grosso nós estamos aqui 7h35 da manhã, né? E para ter frio aqui no nosso estado, isso é uma raridade, né? Cuiabá 13 graus, né? Tava conversando com o Cleomar. O Cleomar falou que hoje também tá bem frio aí em Alta Floresta, aqui em Sinop também, tá? Mas faz parte, né? Nosso pequeno inverno de 2, 3 dias, né? É hora de comprar a blusa que a gente às vezes nem tem, né? Bom, galera, é, hoje eu pensei, né, o que eu deveria fazer. Eu achei interessante que 3 pessoas das 28 pessoas já me enviaram o TCC. E aí, observando os 3 trabalhos, né, eu identifiquei alguns erros em comuns. E achei interessante, então, eu fazer uma aula de orientação para evitar que tanto eles que já me entregaram, como também os que vão fazer ainda, estão desenvolvendo ainda, não erre da mesma forma. Recordando que são erros normais, tá? Não é nada de extraordinário. O conteúdo dos que me mandaram está bom, tá? Tem conteúdo, o TCC, mas são erros assim mais de técnica, né, do que erros propriamente de conteúdo, tá? Tenho certeza que talvez depois dessa orientação, né, praticamente eu acredito que vai diminuir muito, né, alguns equívocos. É, lembrando que até numa tese de doutorado, uma pessoa que às vezes já está 8, 9 anos já fazendo pesquisa, é muito comum achar alguns erros, tá? Então, não fique preocupado, ai meu Deus, passou um erro, etc., porque é muito comum, tá? Quem está acostumado a lidar com TCC, olha, eu já faço banca já faz uns 8 anos, já, porque desde o meu primeiro ano de mestrado, enquanto eu nem era professor, eu já fazia banca de TCC. E eu nunca vi um trabalho sem nenhum erro, sabe? Nunca vi nenhum trabalho sem nenhum erro. Então, ter algum erro ou outro é comum, tá? Não fique triste, chateado, porque faz parte, nós somos seres humanos, então se equivocar, mesmo se passa por outra pessoa, tem trabalhos que às vezes tem 1, 2 erros, mas sempre tem algum errinho. Mas vamos lá. O que eu tô querendo falar para vocês hoje, então, é um pouquinho de tudo, tá? Assim, de tudo que dá para a gente pensar em torno do nosso trabalho de conclusão do curso. E para facilitar, em vez de eu ficar aqui mostrando só meu rosto, né, eu acho que fica mais interessante eu mostrar o erro em si. Eu vou abrir aqui, então, a tela, vou compartilhar a tela com, com vocês e vamos pensar inicialmente em algumas questões, tá? Primeira questão que eu acho interessante vocês terem é o Lattes, gente, tá? Não tem como pensar em fazer pesquisa sem o currículo Lattes. Ah, professor, para eu passar no TCC, na monografia 2, eu vou precisar ter o Lattes? Não, mas para a tua vida, sim. Enquanto pesquisador, sim. E vocês que estudam em universidade pública, gente, é um orgulho isso, com certeza. Então, eu não vejo sentido de você já ter passado por alguns eventos durante a faculdade, já ter participado, às vezes, de semana jurídica, em eventos de outras instituições, até mesmo de grupo de pesquisa, algumas pessoas devem ter participado. Então, assim, eu acho muito interessante você vincular teu Lattes, tá? Que esse é o currículo envolvendo pesquisa. Separa toda aquela pastinha sua com certificados, coloca do seu lado, vai para o Google, digita Lattes, lá que não tem erro, beleza? Que não tem erro. Deixa eu só aceitar a Dani. Então, assim, é a plataforma que eu acho viável, vamos falar assim, vocês estarem se cadastrando, tá? A plataforma Lattes, então, eu acho fundamental vocês estarem se cadastrando. É,
É gratuito, não pagam nada, é fácil, é só colocar currículo Lattes no Google, provavelmente vai aparecer o site. Entre nesse site, ao lado direito está lá cadastrar. E aí você cadastra seu novo currículo. E é um currículo que não é igual o que a gente faz no papel, que imprime e já era, não dá para mudar, só se formos por Word novamente. Não, é uma situação no sistema, gente. Que vocês podem ficar acrescentando, podem fazendo conforme vocês vão tendo tempo. Não precisa necessariamente vocês estarem, então, fazendo tudo que você já fez na sua vida de uma vez. Coloca aí 2 certificados por dia, dentro de algum tempo, provavelmente você vai terminar, beleza? Qualquer dúvida em relação ao Lattes, eu também estou à disposição, tá? É, uma, algo que me chamou a atenção é que os 3 trabalhos que me enviaram estão científicos, isso é bom. Eu comentei na aula passada, inclusive, uma interpretação, né, do que a gente tem que fazer. A gente aqui não vai fazer, então, conhecimento empírico, não vamos fazer, então, conhecimento teológico, nem conhecimento filosófico, e sim conhecimento científico. Até brincamos, né? A morte de um homem, o cara morreu, aí o empírico, ou seja, o cara que está vendo por meio da experiência, fala, morreu de velho. O cara do conhecimento teológico vai falar, ué, passagem de uma vida espiritual. O conhecimento filosófico, uma limitação do homem perante o universo. E o conhecimento científico, parada cardíaca por coágulo sanguíneo. E é isso que eu quero que vocês pensem. Vocês irão fazer conhecimento científico. Se é assim, mesmo que você já viu na sua prática, mesmo que você já viu enquanto estagiário, enquanto ajudando um amigo advogado, enquanto assessor de juiz, o que for, estagiário de juiz, promotor, você não vai utilizar desse seu conhecimento empírico, tá, para colocar no nosso trabalho, porque o empirismo pode te levar a erro, né? Às vezes a tua experiência é uma experiência ímpar, né? Uma experiência, vamos falar assim, que não segue o que é constatado pelos dados científicos. Então, é muito importante você ter essa noção que tudo que você passou na sua vida, então, você vai tentar dar um pause, né? Guarda essa experiência para o seu lado profissional, mas para o lado científico, talvez pegue as fontes que nós comentamos na aula passada, que hoje eu, inclusive, vou repetir rapidamente, tá? Então, para você saber se seu trabalho está científico, basta você pensar, eu estou utilizando a minha cabeça do que eu estou vendo, tá? Ou estou utilizando, vamos falar assim, de argumentos de autores, seja de dissertações, seja de teses, seja de artigos, seja de anais de eventos, seja, vamos falar assim, de uma palestra, mas o que você tem que pensar é que você propriamente tem que utilizar argumentos científicos, tá? Olha só, gente, geralmente os eventos têm grupos de trabalho, que é onde você vai apresentar o teu TCC. Então, se você quiser já treinar sua apresentação, mas de maneira real, olha uma sugestão. Você achar algum evento que tem algum grupo de trabalho, hoje nós estamos num tempo que praticamente tudo é online, né? Ou seja, você consegue participar de um evento da Federal da Bahia morando na sua casa, né, sem precisar viajar, falando da sua casa, sem precisar viajar. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é que quem quiser, talvez, apresentar o seu trabalho, o resumo do seu trabalho, faz um artigo em cima do seu trabalho, mais ou menos com as mesmas ideias, e, e tenta apresentar num evento, vai ser uma forma que você estará treinando, então, mas de maneira mais real, né? Então, acho que é uma proposta interessante e mostrando a sua pesquisa. Às vezes você acha até uma falha, né, nesse meio tempo que você não havia visto, mas que um professor lá na Federal da Bahia, como por exemplo, está vendo lá na Estadual de Minas, onde for. Depois é interessante vocês publicar, participar de eventos, né, apresentar os trabalhos e a escrita acadêmica. Aqui eu acho interessante eu dar algumas dicas para vocês. Falam que ouvir música é bom, tá? Ler outros autores,
Eu sei que vocês geralmente gostam de ficar preso nos mesmos livros, mas eu acho interessante ir no Google Acadêmico, dar uma olhada em outros autores, né, em outros artigos científicos, outras teses que vocês estão usando. Eu sei que vocês às vezes já estão com os downloads preparados, mas a ideia é que você pense que não é interessante para uma pesquisa você ficar preso a poucos materiais, tá? Se você vai para uma guerra, você não vai para uma guerra apenas com uma faca. Se você tiver a opção de ir com a granada, de ir com uma metralhadora, de ver outras armas também, então que faça isso, tá? Essa é a ideia que eu costumo falar. Então, aproveite todas as possibilidades que você tem, que hoje a internet nos fornece. Gente, eu lembro, na minha época de graduação, no começo da graduação, eu tinha que ir na biblioteca. Embora eu não sou tão velho, mas a realidade era essa. Para você achar uma revista jurídica, eram poucas as revistas que tinham online, a maioria era física. Eu lembro das revistas dos tribunais, assim, tudo as físicas, que eram pagas, inclusive, algumas. Então, ia lá na biblioteca, ficava abrindo revista por revista, né, como se fosse um livro, para ver se tinha algum artigo que se encaixava com o meu ponto de vista, né, e assim, consequentemente, com a minha proposta de problema, tá? Fazer intervalos, eu acho fundamental. Você vai até onde você der. Na hora que você começar, tá? Aqui tá 50 a cada 50 minutos, mas eu já penso um pouco diferente dessa proposta, tá? Aqui, desse slide que eu tô mostrando aqui. Eu acho que, assim, legal, 50 minutos, mas tem dias que você tá inspirado, que vai 2, 3 horas, mas na hora que você começar a escrever e não render, já tá 2 horas no mesmo parágrafo, para, né, faz uma paradinha de pelo menos 50 minutos e depois você volta. Porque senão não vai render, gente. Não vai render. Às vezes até deixa para outro dia, se já escreveu bastante no dia, tá? E outra, remover distrações. É interessante você ficar num lugar com você, não com a tua esposa te chamando, com o teu filho te chamando, tá? Com alguém te atrapalhando, você no trabalho, todo momento alguém te chamando, tá? Isso não é interessante porque você fica brecando no seu trabalho, tá? É igual estudar para concurso. Estudar para concurso já tem vários aplicativos que controlam o tempo real. Que você, por exemplo, está estudando, aí alguém te chama, aí você tem que pausar, porque senão você não entra naquela ideia de que você está estudando, por exemplo, 3 horas por dia. Né? São 3 horas reais, não 3 horas imaginárias, que você vai atender a campainha, que você vai no banheiro. Né? Então, assim, a proposta de vocês, gente, que é no mínimo 20 páginas, vamos falar assim, da introdução à conclusão, eu acredito assim que se você ficar 2 semanas, gente, 2 semanas certinho, vamos falar assim, de folga no trabalho, se você conseguir esse êxito e se dedicando o dia nisso, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, tá? Mas como eu falei, né, tem que remover as distrações, né? E as coisas que talvez te impossibilitam de desenvolver essa proposta. Se você não tem essa possibilidade, principalmente em tempos de pandemia, né? Tente conversar com as pessoas, olha, eu vou ali, deixa eu fazer, né? E assim vai. Aqui é a parte mais importante que eu queria falar para vocês, né? A tal da citação. Gente, citação é a coisa mais importante do seu trabalho. Eu falo isso porque quando a gente pensa em um trabalho que vai ter uma escrita científica, né, nós temos que se basear então na ideia da citação. O que é a citação? É o que vai dar credibilidade ao seu trabalho científico, é o que vai fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa. Gente, o que eu quero mostrar para vocês é que a citação é o que comprova que tua fala é verdadeira. Por isso que eu falo, geralmente, que é interessante vocês abusarem das citações. Não precisem ficar com medo de citar. É melhor um trabalho que tem várias citações do que um trabalho que não tem nenhuma citação. Porque um trabalho que não tem nenhuma citação, se você olhar para aquela sua página e não tiver nenhuma citação, provavelmente aquele seu texto não está tão científico assim, tá? Então pense que todas as áreas, sem ser o direito, tá? Vou falar quase todas as áreas, melhor falar assim.
quase todas as áreas sem ser o direito, só pode citar. Por exemplo, se vocês tivessem feito enfermagens, a minha aula aqui seria totalmente diferente. Porque eu falaria assim, ou qualquer área da saúde, medicina, odonto, o que for. Olha a minha fala como que seria, se fosse a área da saúde. Pessoal, vocês têm que citar todas as frases. Você não pode escrever nada sem citação. Então, na área da saúde, tudo tem que ter citação. Não pode ter nenhuma parte sem citação. Inclusive na área da saúde, na própria introdução tem que ter citação, tá? Então, assim, nós do direito não temos essa filosofia de escrita científica. Inclusive, nós às vezes somos muito criticados, talvez por causa disso, tá? Então, a ideia que a gente tem que pensar é que nós do direito, então, não precisamos ficar citando o tempo inteiro, tá? Mas eu estou te mostrando que na área da engenharia, na área das ciências contábeis, da administração, na área da saúde, seja fonoaudiologia, seja medicina ou qualquer área, enfermagem, todas essas áreas, gente, tem que citar a todo momento, tá? Tem que ter citação a todo momento. Agora, na área do direito, em algumas áreas das ciências humanas também, nós não precisamos disso. Então, professor, a pergunta que eu faço é o seguinte para o senhor: como que a gente, então, utiliza da citação e como que a gente escreve participando do texto? Talvez a grande questão é essa, né? Quando eu posso participar do texto? Olha o seguinte, quando você trazer dados históricos, você tem que comprovar eles. E principalmente nós que não somos historiadores, né? Nós que somos limitados na questão de fazer uma questão histórica, né? De fazer uma genealogia, né? Na questão histórica, fazer uma arquivologia, esses métodos, vamos falar assim, que geralmente são utilizados pelo historiador, nós não somos capacitados porque nós não somos da história. Então, escrever coisas lá, e se você não trazer de onde você tirou, aquela parte sua está equivocada, porque são dados históricos que já estão comprovados, então me mostra aonde que está essas fontes para comprovar que de fato aconteceu essa história, tá? Então a ideia é que eu vejo muitos alunos na parte histórica, às vezes desenvolvendo o seu trabalho, né, trazendo, por exemplo, questões que aconteceram no passado, mas sem falar de onde que está tirando isso, né? Então, assim, esse é um erro básico, né? Um erro básico na vida do aluno em termos de TCC. Ele precisa dar credibilidade àquela parte dele. Como que ele vai fazer isso? A citação, tá? Então, através da citação, esse aluno ele consegue então observar, gente, o que de fato, vamos falar assim, de onde que ele está tirando aquela informação, tá? Então é extremamente importante a citação. Uma parte que eu falo, completando essa minha fala, quando a gente começa a pensar, então, quando que eu vou citar, eu já falei, primeiro na parte histórica. Outra, quando você trazer qualquer dados informativos, né? Ah, tá, são características da situação. Tem que falar, quem fala que são características? Quando você conceitua, né? Segundo fulano, a parceria público-privada nada mais é do que tem que falar de quem que fala isso? Mas eu já falei o nome do fulano, mas a citação que nós utilizamos, então, normalmente é o autor data, tá? O autor data, dentro do autor data, não tem segredo. É sobrenome, sempre o último sobrenome, caixa alta, ou seja, letra maiúscula, vírgula, ano, tá? Vírgula, ano. Professor, eu já vi alguns que tem página. Se for citação direta, que é aquela que você copia, olhou para o livro, ou escreveu igualzinho no seu texto, se for até 3 linhas, tem que ter aspas, você vai abrir um parênteses depois da aspa. Se for um texto meu, por exemplo, colocar Orita, tudo maiúsculo,
tá? Orita, tudo maiúsculo, e depois, vírgula, 2018, vírgula, página, vamos falar assim, 25, porque você copiou igualzinho, e fecha o parênteses, e depois o ponto, tá? Então, a ideia da escrita científica, depois eu vou, claro, falar as possibilidades, né, de citação, mas a ideia é essa. Professor, quando que eu vou participar do texto? Você vai participar do texto para explicar, para introduzir algo, né? Ou seja, quando você não coloca alguma informação. Só quando você está explicando o que você já informou ou quando você está introduzindo. Então não tem problema, por exemplo, você fazer uma situação direta recuada, né, que é aquela com mais de 3 linhas, que não precisa dar aspas, né, e você embaixo daquela citação direta explicá-la, tá? Explicá-la. Aliás, gente, quem está no ápice do desespero, eu acho que o melhor jeito é, olha, coloca o tópico, introduz o tópico com as suas palavras mesmo, o que vai acontecer naquele tópico. Você coloca uma citação indireta. Por que a citação indireta? Você lê algumas páginas, cria um parágrafo de acordo com a sua interpretação, não precisa de aspas, porque você não está copiando, você só está, então, olhando para aquelas páginas, pode ser 50 páginas e criar um parágrafo, não tem problema, tá? E aí você coloca então o autor data, que é só sobrenome e o ano, não precisa da página, porque você não copiou, tá? Só precisa da página quando você copiou igualzinho. Quando você não copiou igualzinho, você não precisa, só o sobrenome e o ano. Fecha o parênteses. Depois, fala, segundo fulano, citação direta, grandona. Coloca uma grandona, não tão pequenininha, coloca uma grossinha, mas não tão grande, que eu já vou explicar isso também. E aí você faz o seguinte, comenta ela e depois, né, mais uma citação indireta. Acabou a folha, a página é isso, tá? Parece tão fácil, gente, mas às vezes não é, tá? O aluno às vezes tem dificuldade de fazer isso. Título, introduz, citação direta, comenta ela, citação indireta, tá? Então, assim, não tem problema você fazer do jeito que você quiser, óbvio. Mas eu só estou dando uma dica para os desesperados, às vezes, tá? Então, você às vezes, como que eu faço? Faz assim, depois vai continuando, tá? Não tem problema algum. Se quiser mudar, o que eu não acho interessante, você também começar um tópico com a citação direta recuada. Então, tá lá, o direito ao esquecimento, né? O tópico 1 do seu trabalho, conceituando o direito ao esquecimento. Aí tá lá, primeiro parágrafo. Segundo Orita, 2 pontos. Aí a citação direta lá. Não, primeiro eu introduzo o que vai acontecer, como que tá. Eu acho que citação direta, gente, no começo e no final, não vale a pena. Eu não acho que interessante seu texto, tá? Inclusive, jamais você vai acabar um tópico com citação direta. Jamais. Você precisa sempre comentá-la, tá? Sempre comentá-la. Jamais você vai acabar um tópico com citação direta. Você precisa sempre comentá-la, explicá-la, tá? Senão parece assim, eu falo algo, mas não explico. Tá ali, tá? Simplesmente na escrita acadêmica demonstra assim, eu quis simplesmente, né, acabar aquele tópico, né? E não é essa a ideia. Explica o que você está colocando. Se você explicou antes, tudo bem, mas só contextualiza de novo para não ter dúvidas, né, para o leitor. Vamos aqui, gente. Aqui é uma dúvida que muita gente tem, tá? Às vezes você está usando o Kindle, às vezes você, por exemplo, está utilizando um livro que não tem página. Olha só, tá? Quando a publicação não for paginada ou tiver paginação irregular, indique não P, não paginado, ou paginação irregular. Qual que é a diferença? A paginação irregular é aquela que, dependendo da situação, tem uma página diferente, né? Não sei se vocês já abriram aqueles livros que, dependendo da plataforma que você está utilizando, então pelo Kindle ou por qualquer outra forma, dependendo de que cada pessoa abre, vai ter uma página diferente. Então, coloca lá página irregular, não tem problema, né? Por outro lado, se você abrir um livro
que não tem páginas, eu tenho um livro aqui que é de louco, um livro de filosofia que tem sumário, mas não tem página, né? O que que isso representa? Representa que o livro não está paginado. Às vezes você utiliza uma parte de um prefácio, né? Às vezes você está utilizando a introdução de um livro, que às vezes não tem páginas também, tá? Isso é muito comum de acontecer. Como que você vai fazer na Autordata? Coloca entre parênteses, sobrenome, vírgula, ano, vírgula, é, não P, tá? Seria irregular aquela situação de que você, dependendo da plataforma que você está utilizando, abre numa página diferente, tá? Então, a paginação irregular é nesse sentido, tá? Aquilo que não tem uma regularidade na questão da página, tá? Às vezes você abrindo com um sistema aparece uma, com outra, então não tem uma regularidade. Então, coloca lá a proposta de se ter paginação irregular. Você pode colocar entre parênteses, então, abre o parênteses, o sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, escrever paginação irregular. Mas eu recomendo, para não ficar tão extenso, o autor data, coloca p.irreg. Tá? Provavelmente os professores que são acostumados com pesquisa, eles já estão acostumados de ver isso. Mas os que não são, eles vão estranhar muito, principalmente o que que é esse tal do não P, tá? Então é normal se algum orientador de vocês achar isso estranho, você explica para eles, tá? Que isso existe, tá? Bom, não paginado ou não P. Então, se você abrir um livro lá, quer utilizar, fazer uma citação direta, lembrando que página só para direta, só quando você copia e cola, e não tem a página, coloque lá então o sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, não P, tá? Não P, não P ponto, e fecha o parênteses, beleza? Bom, os conectivos, gente, é interessante, então, você que não está acostumado, às vezes, com a escrita, outros já estão, né, que eu falo o seguinte, escrever um texto acadêmico, para quem está acostumado, vai rápido, né? Mas para quem não está acostumado, às vezes breca já no começo da palavra, né? Ou seja, no começo da frase, melhor falar assim. E o que que você faz então? Eu, quando comecei a escrever, eu tinha muita dificuldade então em começar parágrafos. Eu tinha na mente o que eu queria fazer, mas na hora de passar para o papel, eu não conseguia. Então, o que que eu fiz, gente? Eu simplesmente criei uma lista de jeitos de começar uma introdução, uma lista de jeitos de começar, então, o desenvolvimento e também formas de terminar a conclusão, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem essa lista, gente, tá? Quem tem dificuldade, talvez, que breca sempre na hora de começar um parágrafo, para você não perder tempo em relação a isso, crie uma lista, né, que você vai bater o olho na hora da sua lista e talvez você vai colocar, principalmente para não ficar aquele TCC repetitivo, né? Percebe-se, por exemplo, quando o aluno não tem costume, que aparece lá, dessa forma, o próximo parágrafo, desse modo, no próximo, dessa forma, no próximo, desse modo, no próximo, dessa forma, próximo, desse modo, né? Ele fica intercalando, às vezes, dessa forma, desse modo, assim, portanto, dessa forma, desse modo, assim, portanto, né? Nunca vi, mas a ideia é que muita gente, às vezes, fica um texto repetitivo, né? Muita gente faz isso, mas talvez não é por maldade, eu sei, mas é por talvez falta de costume de escrever. Porque a escrita acadêmica é igual andar de bicicleta. Quanto mais você anda, provavelmente, vamos falar assim, você cansa menos. Vai no automático. O que é o feijão com arroz vai no automático, né? Claro que todo mundo tem seu limite, mas a ideia é que quem tem um costume de escrever artigos e tudo mais, vai automático. Uma hora, as palavras que você utilizava, que você mais gostava, você não vai precisar nem mais olhar, já vai vir na tua mente e vai desenvolver aquilo com tranquilidade, tá? As fontes eu já falei, né? Procurar livros, vamos falar assim, não só do direito, eu acho interessante, viu, gente? Trazer também uma abordagem, às vezes,
interdisciplinar, olha a neurociência, olha a sociologia, a filosofia, ciência política, tá? Trazer um conteúdo que talvez também, assim, claro, vocês não vão aprofundar na outra área, essa não é a ideia, tá? Ninguém é cientista político, filósofo, o que for, mas e mesmo se for, aqui é uma proposta de resolver um problema do direito, né? Então, assim, mas contextualizar, às vezes, né, fundamentar também com outras áreas, eu acho bem interessante. Outra questão, né, procurar um livro, vamos falar assim, que uma fonte que é propriamente do seu tema, tá? Isso nós já comentamos na outra aula. Procurar utilizar referências internacionais, eu acho que vale a pena. Projetos de lei. Ontem, uma orientanda minha de outra instituição enviou um TCC dela, né? E que inclusive é sobre a palavra que eu já comentei aqui em sala de aula, que é o direito ao esquecimento. E aí ela colocou lá projetos de lei, tá certinho, o sumário que ela fez, tá perfeito. Professor, o senhor, se eu mandar meu sumário, o senhor dá um, um ok, né, me ajuda a fazer o sumário? Eu ajudo, gente, eu estou aqui para ajudar, tá? Se você tem dificuldade, então, em criar seu sumário, como que você vai desenvolver seu trabalho? Pode me enviar via WhatsApp sem problema algum, que eu tô à disposição para tentar contribuir da melhor maneira possível, tá? Sem problema algum. Vocês terem noção, ontem eu fiz 12 sumários, né? Como que eu faço os sumários? Eu não faço, quem faz é o aluno. Ué, ajudar? Vou. Primeiro você me manda, tá? Com a tua cara, com a tua personalidade, e eu dou uma pincelada. Né? É isso, é igual quando a gente está pintando um quadro que não sabe pintar. Vocês pintam e eu retoco. É assim que a gente faz, tá? Por que eu faço isso? Para não perder sua identidade, tá? Eu acho que a sua visão, eu não posso perder ela e eu não quero que o trabalho seja meu, mas sim seu, tá? Bom, além disso, né, utilizar artigos científicos, né? Aí eu falei da plataforma do Google, né? Tem o Google Books, o Google Acadêmico, que dá para você usar o periódico da CAPES, né? As fontes, eu comentei para vocês evitarem utilizar manualzão, né? Aqueles descomplicado, resumo, sinopse jurídica, tá? Por exemplo, o Lenza é um esquematizado, eu não vou utilizar. Por quê? Porque são escritas para concurso. O Lenza posta lá o que o concurso cai, né? E não o que é a verdade, tá? Pode ser que algumas questões que ele colocam lá, ou até mesmo pode ser que o livro inteiro dele está em cima de dados científicos, mas é um livro direcionado para concurso, é esquematizado, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É, dissertações e teses, né? Eu dei 3 exemplos que dá para você estar utilizando. O NDLTD.org, que é para você utilizar referências de âmbito internacional, no âmbito nacional, BDTD, que eu acho que é muito bacana essa plataforma. Pouca gente usa, gente, essa plataforma, e para mim é o feijão com arroz com a pesquisa. Eu uso hoje mais o BDTD do que o Google Acadêmico. E também, claro que isso daqui é para tese e dissertações. E também dá para você, às vezes, tem uma vontade de saber o que, que o pessoal está pesquisando sobre o seu tema numa USP, numa UFPR, numa UNB, né, numa instituição, vamos falar assim, de ponta, então entre lá no site da própria instituição e dá uma olhada lá. Só você entrar no curso de Direito, ou no mestrado, doutorado, na sua área de Direito e procurar as dissertações e teses ou os TCCs, tá? Que normalmente são públicos. Fontes, gente, o Google Acadêmico eu já falei. Evitar, pelo amor de Deus, não usa âmbito jurídico, não usa jus navegante, tá? Por quê? Porque são plataformas que você, o Wikipédia, blogs, porque são plataformas que você normalmente vai enviar o seu texto e provavelmente, né, vai ser aprovado sem uma análise de pares, ou seja, sem passar por uma peneira. Tudo que você envia é publicado. Eu acho um pouco perigoso, tá? Não sei se nessas plataformas acontecem isso,
mas o que eu recomendo é que utilizem plataformas que tenham um qualis, ou seja, que tenham uma qualidade, tá? Por isso que eu recomendo as revistas científicas. É, o Book Cielos também tem, tá? E aqui é interessante que tem, às vezes, algumas editoras do lado, da UFSCar, da Unesp, da Unifesp, você pode estar utilizando. O IBGE para trazer dados científicos, vamos falar assim. E outra, gente, além disso, do IBGE, utilizar o Comped, né? O Comped é uma plataforma, vamos falar assim, o Inácio entrando, o Comped é uma plataforma que vale a pena você estar utilizando. Por quê? Lá você vai ter os anais da pós-graduação, tá? Então, é o maior congresso de pós-graduação que nós temos no nosso país. Então, acho muito interessante você estar utilizando. Chama Comped. Eu vou, eu vou, vou entrar aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha só, Comped. Vamos ver se abre. Tá? Minha internet, mas Comped, é do jeito que está aqui, tá? Depois você, segredo, Comped, Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito. Todas as pós-graduações em Direito, elas se reúnem e criam, vamos falar assim, um congresso, e esse congresso vai ter anais, né? Eu coordenei, gente, pela primeira vez, eu nunca tinha sido convidado, eu fiquei muito feliz, eu coordenei o GT de criminologia do Comped, política criminal, né? Fiquei muito emocionado com o convite, coordenei o GT, então eu e o professor Tiago e outro professor, o professor Missal, ficamos responsáveis então pelos pôsteres, né? Então a ideia é que eu fiquei observando os pôsteres do Brasil inteiro, né, que estavam tentando mostrar as suas propostas de pesquisa enquanto graduando, né? Tinha uns mestrandos também apresentando, mas foi muito bacana, tá? Vale muito a pena, porque ali é a elite da pesquisa científica no Brasil, tá? Eu falo assim, é um nível muito interessante para você estar observando, tá? Mas como eu falei, os anais de eventos também, né, não dê os eventos das instituições. É, primeira coisa que você tem que pensar, quem nunca começou um TCC, quem fez um projeto meia boca, o que for, primeira coisa que você tem que pensar é que o teu TCC deve ter uma pergunta. Todos os TCCs têm que ter uma pergunta, porque a tua pesquisa nada mais aqui no nosso caso da Unemat, que é no mínimo 20 páginas, responder essa pergunta no mínimo em 20 páginas. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho em outra instituição que é 40 páginas no mínimo. Então, eles têm que responder a pergunta em 40 páginas. Então, a ideia eu vou formular um problema, tá? Vou criar uma pergunta. Ah, professor, não sei qual que é a minha pergunta. Olha para o teu título e coloca um ponto de interrogação. Vê se dá para fazer uma pergunta. Porque é isso que você vai responder. Depois que você saber a tua pergunta, o que que você faz? Começa a pesquisar a pergunta, né? A resposta dessa pergunta. Interpreta os resultados e você vai divulgar os resultados aonde? No seu TCC. Ou seja, você vai passar para o seu trabalho, então, esses resultados. Então, em regra, não tem como a gente pensar numa pesquisa científica sem, vamos falar assim, pensar numa pergunta, tá? Sem pensar numa pergunta. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado tinha uma pergunta, na minha tese atualmente de doutorado tem uma pergunta. Por exemplo, vou citar elas. Na minha dissertação de mestrado, a minha pergunta era: como fazer com que o aluno de direito se torne mais humano, mais fraterno por meio das aulas propedêuticas do curso de direito, tá? Ou seja, por meio da filosofia, sociologia, das disciplinas iniciais do curso de Direito, tá? Essa era a minha pergunta. No meu doutorado, eu também tenho uma pergunta, né? Quais são os nexos do direito penal do inimigo com o estado de exceção, né, de um filósofo italiano, que é o Giorgio Agamben. Então, toda
toda a sua linha de raciocínio durante seu trabalho tem que estar em cima dessa pergunta. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, qual é a pergunta que eu vou responder? Cria a pergunta, a partir de criar essa pergunta, você desenvolve o seu trabalho, tá? E pensando num problema, gente, vai ter, olha só, várias formas. Nós pensamos, olha só um problema aqui, uma pergunta, que a proposta é uma pessoa, então, atravessar para o outro lado do rio. Eu peguei esse material da USP, tá? Do curso de fonoaudiologia da USP, tá? Eu esqueci o nome da professora aqui da USP para citar ela, que a fonte é dela, mas eu achei muito interessante essa perspectiva dela aqui. É, como moradores da margem direita do rio podem atravessar o Rio Vermelho, tá? Como que as pessoas daqui podem atravessar o rio? É a pergunta, é o meu problema de pesquisa. Como? Aí, vamos falar assim, olha só, a primeira possibilidade, uma catapulta. 100 pessoas atravessaram o rio via catapulta, mas só temos um problema, 5% das pessoas sobreviveram. Né? Vamos pensar, dá para melhorar? Dá para a gente interpretar melhor nossos dados e melhorar? Claro. Vamos então pensar que dá para a gente colocar um paraquedas. A gente taca essas pessoas de catapulta, ela vai voar e aí simplesmente 50% dessas pessoas sobreviveram, né? Olha só, gente, dá para melhorar, mas olha, já tivemos uma melhora de 1000%. Dá sim. Vamos lá, vamos pensar que 100 pessoas atravessaram o rio via catapulta e aterrissaram em um colchão de ar do outro lado. 95% sobreviveram. Nosso problema é fazer com que uma pessoa de um lado vá para o outro. Dá para melhorar? Dá. Continua pesquisando que cada vez mais você vai achar seus resultados de forma melhor. E aí o pessoal, o povão, olha só, atravessando o rio de forma feliz, 100% sobrevivendo. Isso aí, isso que é a vida boa. E temos a perspectiva de ir de avião, de ir de ponte, todo mundo indo para o outro lado. Gente, o que que eu quero pensar sobre isso? Eu quero pensar que pode ser que todo mundo dessa sala faça a mesma pesquisa, resolva o mesmo problema. Mas olhe só, o mesmo problema de três modos diferentes, tá? Não é porque então um amigo da sua sala tá fazendo a mesma pesquisa que você que ele vai alcançar o mesmo resultado que você. Poderia ele ter alcançado que a melhor proposta era de barco, o outro, melhor proposta é de avião, o outro, melhor proposta é de ponte. Isso é muito comum no doutorado, o orientador dá o mesmo problema para vários pesquisadores. O meu orientador, por exemplo, tem eu e mais três pessoas pesquisando a mesma coisa, tá? Pode ser que cada um chega num resultado, mas essa é a ideia. Qual que é a melhor maneira, tá? Claro que a pesquisa aí já seria outra, mas nosso problema não é esse. Nosso problema era identificar modos de ir para o outro lado, com segurança. E aí achamos essas três possibilidades. Todas elas estão corretas. Então, quer dizer que se cada um dessa sala fazer o mesmo problema, mas todos responderem de forma concreta, de forma exata e com qualidade a mesma pergunta, né, não tem problema. Tá? Então, esse negócio de esconder o tema, tem que esconder, etc. Não, esquece isso, gente. O problema é teu, você sabe os livros que você está utilizando, às vezes seu amigo vai utilizar outras obras, você vai ter contato com alguns artigos, você tem uma experiência, às vezes, de interpretação do texto que é diferente da dele, tá? Então, isso pode, nós podemos pensar que não tem problema todo mundo responder a mesma pergunta, tá? Mas na hora que você cria um problema, você tem que pensar, é relevante para mim? É adequado para mim esse problema? Há possibilidade de executar essa pesquisa, financiamento, tempo, etc., né? Não adianta a gente pensar numa pesquisa que você vai demorar 4 meses para fazer, algo complexo. Vocês sabem, a gente está num semestre mais curto. É um semestre que a gente está apelidando de 2020/3, né? Ou seja, é um semestre de 45 dias, mais ou menos. Então, a ideia é que você tem que ver, é adequado para mim? Eu tenho capacidade de fazer isso? É relevante minha pesquisa? Porque não adianta também você fazer uma pesquisa que não tem significância para ninguém, tá? Eu vou fazer uma pesquisa sobre, vamos falar assim, o que é dolo, né?
A não ser se você trazer uma visão nova. Mas se você for trazer a visão do que já está nos manualzão, vamos falar assim, esquece, isso daí já todo mundo já pesquisou. Também eu não quero que você faça uma tese de doutorado, tá? Mas a ideia é não trazer um feijão com arroz, traz alguma coisa nova. Às vezes você quer trabalhar mediação, mas por que não trabalhar mediação, às vezes, ou em problemas ambientais? Olha, você está dando uma perspectiva nova. Ah, eu quero trabalhar adoção, mas por que não a adoção de idosos, né? Ou seja, trabalhar alguma situação de forma diferenciada. Às vezes o objeto é antigo, mas a ênfase que você está dando é uma ênfase nova, tá? Aqui acho que não tem é, necessidades, mas só reprisando, depois de eu criar o problema, como que a metodologia é muito importante, tá? Fazer uma revisão de literatura, pensar nas hipóteses também, tá? A metodologia, como que eu vou atacar o problema, a revisão de literatura, como o problema tem sido estudado, técnicas, e a hipótese, uma suposição que se faz a respeito do tema. É legal você ter essa linha de raciocínio, tá, gente? Aqui vamos falar assim, é interessante a gente dar uma olhada, porque todos os trabalhos de conclusão do curso vai ter o resumo. A fonte é da Universidade Federal do Paraná, mas eu achei interessante. Olha só, um modelo de resumo, gente. Um resumo não precisa ter essa ordem, tá? E no nosso trabalho, na área do direito, nós não temos resultados, é apenas a conclusão, tá? Então, por exemplo, eles vão ter a análise dos resultados e depois a conclusão. Inclusive, na área da administração, eles têm um capítulo no TCC que é só de metodologia. Imagina você escrever um capítulo só para falar como que você está fazendo essa pesquisa. Nós do direito não precisamos disso. Nós do direito é introdução, aí o capítulo 1, os seus tópicos, seus subtópicos, capítulo 2, seus tópicos, se não quiser ter subtópicos também não tem problema, capítulo 3, seus tópicos, subtópicos, conclusão e referência. É isso, né, em outras palavras, mas a ideia é, considerando, olha só, justificativa problema tem que ter no resumo? Tem, tá? O resumo é técnico, beleza? Então, por exemplo, teve 2 dos 3 trabalhos que me enviaram que talvez o resumo está equivocado, tá? Então, olha só, porque um resumo, na verdade, não é um resumo da tua pesquisa. O resumo no ambiente científico é algo técnico, então eu tenho que ter o quê? Justificativa, problema, barra problema. O objetivo da sua pesquisa. Qual é o objetivo? O presente trabalho tem como objetivo geral verificar se há constitucionalidade, né, na situação tal. E depois, a metodologia. Como que você vai fazer essa pesquisa? Para tanto, o método utilizado foi o dedutivo, com uma análise bibliográfica e documental. Ponto, né? E a conclusão, que nós não temos resultado. Desse modo, verificou-se que há constitucionalidade no caso tal, é, perante a situação tal, em razão e assim vai, tá? Então, pense que o resumo é algo técnico, tem que ter justificativa, problema, objetivo, metodologia e conclusão, tá? Palavras-chave que tem que ter também lá no seu trabalho. Todos os TCCs terão palavras-chave também. Trouxe da NPG aqui, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, eles trouxeram uma imagem bem bacana. Olha só, a palavra baixa é o que fica logo abaixo do resumo, é obrigatório, e cada palavra é separada por vírgula, mas aí vai da normativa institucional, como nós não temos normativa, segue o que? A BNT, né? Quando não temos normativas, nós seguimos a lei, e a lei é a BNT, tá? Então é por ponto e vírgula. E aí, gente, a ideia é o seguinte, a ideia é que quando pensamos então nas palavras-chave, muitos alunos se equivocam aqui também. Controle de condicionalidade difuso é uma palavra-chave só. Ah, mas tem 3 palavras: controle, condicionalidade difuso. É 3 palavras, professor, mas a palavra é a palavra-chave, a palavra que representa, é como se fosse uma frase que representa seu trabalho, tá?
Então, acho que a expressão palavra pode ser interpretada de modo equivocado, mas não tem problema. Ó, eu pesquiso direito penal do inimigo, é uma palavra só, tá? Não preciso colocar direito, uma, penal na outra e inimigo na terceira. Não, não preciso. Eu posso colocar como uma palavra só. Políticas públicas, uma palavra só, tá? Então não tem problema essa palavra-chave passar de palavras. Quantas palavras-chave eu tenho que ter, professor? Uma eu acho pouco, é igual elogiar a namorada, tá? Vai elogiar a namorada. Alguém já elogiou namorada? Gente, como que funciona o elogiar namorada? Funciona assim. O amor, você tá linda hoje, né? Só isso? Você só fala isso, né? Só fala isso. Você vira e fala assim: o amor, você é muito simpática também, amor, né? E ela fala assim: dá pra melhorar, né? Aí você fala: amor, você é simpática, linda, maravilhosa, né? E aí ela vira e fala assim: já começa abrindo um sorrisinho. Aí você fala, amor, você é linda, simpática, maravilhosa, você é muito gostosa, mano. Né? E ela vira e fala assim, começa a se achar, né? Aí ela fala, só isso? Gente, para por aí, porque senão, depois disso aí, pensa uma mulher que vai se achar. Então, de 3 a 4 palavras-chave aí, tá ótimo, tá? É só uma brincadeira aqui pra gente descontrair, mas de 3 e isso vale pro homem também, não é só pra mulher, não, né? Fica elogiando o homem pra você ver. 3, 4 palavras-chave tá ótimo, tá? Então, a ideia que a gente tem que refletir aqui é que eu posso pensar, por exemplo, é, na minha proposta de pesquisa, controle de constitucionalidade, uma palavra-chave, é, habeas corpus é a segunda palavra-chave, terceira palavra-chave, né? É, direito penal, por exemplo, e quarta palavra-chave, criminologia, tá? Então, não tem... É, professor, como que eu identifico qual que é a minha palavra-chave? Essa é uma pergunta interessante. O que que você faz? Você lê seu trabalho e pensa quais são as 4 frases ou palavras que representam o meu trabalho. Então, você escreveu sobre responsabilidade civil do médico, no caso de inseminação artificial. Então, você pensa assim, bom, responsabilidade civil, uma palavra-chave, né? Responsabilidade civil do médico, talvez é outra palavra-chave, inseminação artificial. 3 palavras-chave. Como eu falei, pode ter de 3 ou 4, sem problema algum, tá? Bom, aqui algumas plataformas de plágio, que não é a hora. Primeiro faz o trabalho, depois a gente vê essa parte. Essa é uma parte que é interessante eu comentar, gente, porque e aqui vai algumas orientações para vocês, né? O comitê de ética. Não precisa nem ler, porque o que eu quero falar talvez seja mais importante. O que eu quero que vocês pensem na hora que vocês forem fazer essa pesquisa? Como a gente só tem 45 dias, você não vai fazer pesquisa de campo, tá? Você não vai fazer pesquisa de campo. Não dá tempo para fazer uma pesquisa de campo de maneira qualificada, tá? Não dá tempo de fazer uma pesquisa de campo de maneira qualificada. A nossa pesquisa, infelizmente ou felizmente, nós vamos fazer apenas utilizando dados documentais e bibliográficos. É uma pesquisa, vamos falar assim, documental e bibliográfica, tá? Vou utilizar testes, dissertações, documentos, leis, né, arquivos, o que for, mas campo não vai. Pesquisa, estudo de caso é interessante? Eu acho interessante. Se você quiser utilizar, pegar um caso, né, analisar uma jurisprudência, não tem problema algum, tá? Um acórdão, não tem problema algum. Um caso, tá? Vou trazer jurisprudências para o meu trabalho. Pode? Também pode, tá? Aí já não é um estudo de caso, mas aí você está mostrando o que está acontecendo em torno do entendimento jurídico do seu trabalho. Eu acho isso muito interessante, você trazer julgados para o seu trabalho. Outra questão também, tá? Outra questão também. Eu posso fazer entrevista, professor? Não, tá? Por que não, professor? Entrevista, legalzinho, fazer as pessoas falarem, né, as impressões dela? Não, tá? Por que não?
Porque a maioria das pessoas fazem pesquisa equivocada quando vão fazer entrevistas. A partir do momento que a gente tem contato com seres humanos, nós precisamos passar por um comitê de ética. Provavelmente o NEMAT, como é uma instituição grande, provavelmente ela tem um comitê de ética e pesquisa. Ou seja, toda pesquisa que você vai fazer com seres humanos, você precisa fazer um protocolo de enviar para um comitê de ética. O comitê de ética dessa universidade vai aprovar ou reprovar a tua pesquisa, e depois que você faz essa pesquisa de entrevista. Gente, dá dó, tá? Quantas vezes na minha sala de aula, professor, dá licença, eu sou aluno de administração, a administração faz muito esse erro. Sou aluno de administração, ou aqui no caso, né, da instituição que eu trabalho. Eu posso, até de direito, gente, eu já vi isso também. Eu posso fazer uma entrevista com a classe? Eu falo, claro, pode, fica à vontade, né? Eu não vou falar ali pro menino, ó, não faz não isso porque não vai valer nada essa pesquisa. Não, eu deixo ele fazer, deixa ele ser feliz, né? A ideia, gente, não tem valor científico algum. É a mesma coisa que você não trazer nada para o seu trabalho, tá? Então, é, precisa passar por um comitê de ética para ele avaliar todos os seus questionamentos, com quem vai, vai ser questionado e tudo mais. E sim, para evitar problemas, inclusive processuais, né? De uma pessoa se sentir ofendida, de uma empresa às vezes se sentir ofendida, que às vezes está perguntando sobre uma empresa, né, e tudo mais, tá? Então não faça entrevistas, tá? E não dá tempo também, mesmo se passar do comitê de ética, até você receber o parecer do comitê, aí às vezes já acabou o semestre, tá? Então, gente, na que deixa eu passar, agora eu vou trabalhar com vocês, galera, que são questões que eu vou encerrar, mas eu vou trabalhar com vocês agora de maneira mais prática algumas coisas que eu observei que está acontecendo. Olhem só o TCC aqui, tá? É, eu sei que vocês fizeram um projeto e vocês estão tentando adaptar o projeto para o seu trabalho, mas tomem cuidado. Olha só, o presente projeto começa assim o TCC, tá? Nós não estamos mais no projeto, beleza? Então tomem cuidado em relação a isso, porque nós não estamos mais no projeto. Então, o presente trabalho, tá? Então, fiquem espertos com essa situação, tá? Lembrando, professor, o que que tem que ter numa introdução? Numa introdução tem que ter, gente, o objetivo, o objetivo, justificativa, problema, problema, hipótese do problema, hipótese do problema. Além disso, tá? Metodologia, se quiser, divisão dos capítulos, tá? É isso praticamente, tá? Objetivo, problema, justificativo, metodologia, hipótese, divisão dos capítulos. Tem gente que, inclusive, fala que a hipótese não é tão necessária assim, tá? Eu já vi em vários livros de metodologia, alguns autores não acham interessante, mas se você quiser colocar, ótimo, você é adepto aos que colocam, tá? Então, vamos lá, você vai introduzir de maneira técnica, tá? Não é igual você introduz uma redação de Enem, mas você vai introduzir de maneira técnica. Uma introdução tem tudo isso. O professor tem que ter os tópicos? Não. Texto igual tá aqui, ó. Igual o trabalho, com parágrafos, tá? Um debaixo do outro aí sem problema algum, beleza? Então, com parágrafos. A ideia, galera, é que posso começar falando do problema? Não tem problema começar falando do problema. Posso começar a falar da justificativa? Fique tranquilo. Do tema também, tá? Você escolhe a ordem que é, o texto é seu, tá? A personalidade é sua de escrita, a cara do texto tem que ser sua. Então você faz o quê? Você escreve da maneira que você quiser, mas de maneira técnica, tá? É, para vocês terem uma noção, gente, por exemplo, eu sou avaliador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Da Federal de Uberlândia, da Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp, eu sou parecerista. Quando eles enviam um artigo para essas revistas,
eu dou o meu parecer. E esse meu parecer, quando pra eu falar como que funciona o outro lado da moeda, tá lá, introdução. Aí não é eu que vou julgar se tá tendo, mas já tem uns tópicozinhos. Objetivo, justificativa, problema, só para eu ticar o que não tiver, ou alguns o que tiver, né? Então a ideia é que isso não é uma coisa minha, isso é um argumento que todos os textos acadêmicos têm que ter. Uma tese tem que ter objetivo, geral, né? Tem que falar justificativo, problema. Justificativa é mostrar a importância do seu trabalho, seja uma importância social, seja uma importância, vamos falar assim, jurídica. Por que é importante seu trabalho para o direito? Tem que ter isso numa introdução, tá? Professor, eu posso começar a introdução no final ou no começo? Fique à vontade. Resumo, no final ou começo? Fique à vontade, tá? Tem gente que gosta no começo, tem gente que gosta no final. A maioria das pessoas gosta no final. Antes eu ficava teimando para as pessoas irem igual eu faço. Eu gosto no começo, confesso para vocês. Por que que eu faço no começo? Tem uma explicação. Embora muita gente não concorde com o que eu vou falar. É, porque assim, se eu já criei o meu projeto, e lá no projeto tem objetivo, justificativa, problema, e assim vai, isso que você vai passar para a tua introdução. A tua introdução já está pronta. E teu resumo, que é algumas situações que a introdução, vamos falar assim, tem já está meio que pronto, só vai faltar a conclusão, que ainda você vai fazer a pesquisa, né? Vai pesquisar. Então, assim, a introdução que não precisa da conclusão, eu não falei conclusão na introdução. Conclusão é no final, né, no começo. Logo, ela já está pronta. Então, se você fez projeto, não tem necessidade de deixar a introdução para o final, porque, consequentemente, ela já está pronta, tá? Pense assim, então. É, Galera, continuando aqui, só para mostrar, tá? Professor, três. Aqui não fez duas, mas no máximo três, tá? Não passem disso. Eu acho que fica muito grande para quem está escrevendo 20 páginas, tá? Para os desesperados, três é interessante, viu? É, gente, aí tá aqui o tópico, né? Eu acho interessante sempre padronizar os tópicos. Então, por exemplo, se colocou aqui dos direitos fundamentais e você já começa a desenvolver o seu texto, tá? Antes de entrar no primeiro subtópico, tá? Então, faça isso em todos, no segundo, no terceiro capítulo, para padronizar sua escrita. Senão, um você desenvolve bastante esse início, o outro não, né? E assim vai. Outra questão, gente, expressões como olho por olho, dente por dente, tá? Se vocês, por exemplo, colocar tudo que vocês colocarem entre aspas, tem que citar, tá? Ah, a parte histórica tem que citar. Um erro que é muito comum também, você não qualifica. Olha só, aqui tá qualificado, né? Tá qualificado. O doutrinador, por exemplo. Para o doutrinador, você não precisa qualificar. Não é interessante. Então, jamais você vai falar para o doutrinador, para o juiz, para aqui todo mundo no texto está de forma igual, tá? Não tem, a gente não tem valor ideológico aqui, a gente não coloca uma postura de valores aqui em cima de cada autor, para quem estiver lendo achar, pô, aquele lá é juiz, aquele lá é cientista, aquele lá do... Não, todos são doutrinadores, logo você não precisa identificar isso. Para George, tananã, e ela colocou aqui, tá? Professor, eu coloco as referências aqui, o autor data, perdão, o autor data aqui ou em cima, tanto faz, tá? Mas claro, se ela colocasse aqui em cima, seria interessante você fazer o seguinte, colocar 2018, né? Página 17. Não precisa mais colocar o sobrenome, porque já está aqui o sobrenome. Então você abre aspas, se colocou aqui em cima, tira da parte de baixo, tá? Tira da parte de baixo. Beleza? Não tem segredo. Tira da parte de baixo. Professor, aqui, ó, doutrinador, apaga isso. O APOD é interessante utilizar? Não, tá? Eu acho que APOD representa preguiça, tá? Então não é condenando quem colocou não, mas
talvez é por falta de conhecimento. O APOD é usado quando, então? Professor, me fala. Quando que é utilizado o APOD, então? O APOD é utilizado, gente, quando você não acha o texto, mas às vezes o texto é fácil de achar na internet, né, numa biblioteca, né? Então, assim, quando eu tenho um livro aqui, eu não sei se está aqui do Elígio Resta, né? Não está aqui. Eu tenho um livro que está esgotado no Brasil e não tem online, só tem físico, né? Então, assim, esse é um caso de apo de quem não tiver ele, porque não tem jeito, ou faz isso ou não vai usar o texto de um filósofo italiano, um jurista italiano. É, outro caso também, por exemplo, publicação internacional. Às vezes você não tem contato, né, consegue ir para fora do país para utilizar uma obra, etc, né, para pegar uma obra. Então não tem problema você utilizar o APOD, tá? Então o APOD, no meu ponto de vista, é mais nesses casos de exceção, tá? Por isso que ele existe. Também, gente, só mostrar aqui, ó, por exemplo, a gente utilizou dados históricos. No ano de 1979, Karel Vazak, inclusive no meu canal tem um vídeo sobre o Karel Vazak, tá? Tem um professor de direito constitucional, amigo meu, o professor Norton, que ele gravou quem é Karel Vazak, né? Mas olha só, a partir do momento que tem o Karel Vazak aqui, a gente tem que falar de onde que você trouxe essa informação, que no ano de 1979 comprova isso. Como que eu sei que em Karel Vazak, no ano de 1979, ficou conhecido como o pai das gerações, tá? Então, você tem que trazer essa informação, me mostrar de onde, tá? Aí tem as gerações, né? Ela fez certinho, olha só, galera. Aqui 1.1, negrito. A BNT fala negrita. Mas olha só, 1.1.1 sem negrito. Tá? A partir que passou para o terceiro, já não tem mais negrito. Tá? É, é, então, aqui que eu queria mostrar também. Olha só. Quando a gente comenta, quando a gente comenta de você, qual que é o tamanho que eu posso utilizar? Olha o tamanho dessa, né? Sinto muito. Se alguém vê isso em banca, vai falar, está muito grande, coloque em anexo, tá? Lembrando que o anexo é para você utilizar algo que não é seu, tá? O apêndice é um material que é seu. O anexo é algo que não é seu. Então, essa é a diferença do apêndice e do anexo. Mas, como não é seu, essa jurisprudência que eu acordo, eu não lembro agora do tribunal, você vai colocar o quê? Você vai colocar em anexo, tá? Você vai colocar em anexo. E aí o anexo não conta como página, viu? Já vou te falando. Ah, professor, eu quero que fica no meu trabalho. Então, você mesmo que está negritou aqui, esse negrito você mesmo colocou que é um grifo nosso, presume que essa é a parte importante do seu trabalho, para o seu trabalho. Então, o que que você faz? Você apaga todo o resto, vamos falar assim, opa, tô apagando demais, né? Eita, você apaga todo, só isso, você coloca então, opa, e pronto. O que que isso representa aqui, tá? Isso representa que seu trabalho tem, que essa parte do texto aqui tem algo escrito antes, tá? Tem uma continuação antes. Beleza? E quem quiser essa continuação, vai no tribunal e tá aqui os dados, vai lá e vê, tá? Pensa assim, tá? Não precisa também trazer tudo, né? Imagina, se você fosse trazer tudo, você tem que trazer até todas as fases processuais e tudo mais para a pessoa entender. Não, não tem isso. Tem curiosidade, o processo é público, vai lá e vê, tá? Agora, se você achar interessante que é uma decisão que é a essência do seu trabalho, coloque em anexo, se é tudo, todas as partes são primordiais, tá? E como eu falei, olha só, jamais terminar assim, com citação. Sempre explicar a citação,
tá? Sempre explicar a citação direta, tá? Então, isso representa, professor, eu poderia, às vezes, apagar, vamos falar assim, essa parte para frente e colocar, vamos falar assim, colocar aqui também, para falar que tem partes depois? Pode. Isso aqui é uma técnica que você vai utilizar para falar, tanto tem depois, após ou antes, sem problema algum, tá? Sem problema algum. Bom, é, e, e eu acredito, gente, que para é, então a, a ideia, vamos falar assim, é, a ideia é você simplesmente pensar que são erros comuns que acontecem, tá? Não é só de uma ou outra pessoa não que acontece isso. São erros muito normais que acontecem, tá? Lembrando só que a citação é essencial, gente, não esqueça, tá? A citação é essencial. Sobrenome, vírgula, ano, vírgula, página, quando for copiar, igualzinho. E quando você lê 20, uma página, duas páginas, um parágrafo, três parágrafos, se quiser passar para o seu texto com a sua interpretação, não precisa de aspas e é só o sobrenome, vírgula e o ano. Beleza, gente? É, eu, eu vou eu vou abrir agora para dúvidas, né? Talvez alguns de vocês devem ter dúvidas sobre alguma, ou gerou algum tipo de dúvida, né? Estou à disposição agora para respondê-las também, tá? Cara, pode voltar a parte da citação da jurisprudência, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, diminui ela agora, né? Deixa eu só abrir aqui. Pronto, já já vocês estarão vendo também, tá? Tá aqui. Qual que é a dúvida, Carol? Pode perguntar, tá? Vocês provavelmente já estão vendo, já estão vendo. Só para eu ver como ficou minha internet. Beleza, Carol. Só deixa eu explicar então que a sua internet caiu. O importante, Carol, é você ver o seguinte, você vê isso daqui, ó. Vou deixar até em vermelho, tá? O que que é isso daqui? Isso daqui representa então que tem texto antes, para não precisar ficar na página inteira. Ah, uma coisa que talvez eu esqueci de falar também, gente, nunca tem esse espaço. Ela é texto corrido, tá? Numa citação nunca tem espaço. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui era um ponto final. Vou inventar um ponto final. E aí você vai fazer assim? Não, nunca tem esse espaço. Sempre texto corrido, tá? Nunca tem esse espaço. Então, se alguma citação tiver esse, tirar, tá? Nunca tem esse espaço. Ah, olha aqui, por exemplo. Então, tem um espaço aqui. Nunca tem esse espaço. E não esqueçam que depois do P ponto tem um espacinho, tá? E assim vai. Então, a ideia é que nunca tem esse espaço, tá? Então, é legal você olhar, ó, vou colocar até no chat, isso é uma ferramenta essencial para para a tua citação, tá? Coloquei ali no chat, então, com os três pontinhos, né?
A barra, barra não, como que chama isso? Não é parênteses, mas fugiu o nome agora. Colchetes, isso. Colchetes, exatamente, colchetes com os três pontinhos. Então não tem segredo, só colocar o colchete representa. Porque às vezes, gente, vocês estão numa citação direta. Professor, é o tamanho de uma citação direta. Qual que é o máximo para uma folha? Pensa aí, gente, que no máximo, eu estou falando no máximo, tá? Ou seja, tá já no limite. 2/3 da folha, tá? 2/3 da folha. Professor, eu posso ter citação direta em várias partes do meu trabalho? Sim, tá? Muito aluno acha que é feio ter citação direta. Não é feio, é lindo. O professor que é acadêmico é lindo. Por quê? Representa que você está trazendo uma ideia que não. Para que existe a citação direta? Vamos falar assim. Representa que tem algo que está no texto que não tem como você explicar ali, já está perfeito a explicação, tá? Tem, às vezes até tem como você explicar, mas a desse autor está perfeito, de cabo a rabo. Então, o que eu faço? Coloco no meu texto. É para isso, tá? Para isso, senão você faria indireta. Mas como está perfeita a fala dele, eu passo pro meu papel. Então, o que eu faço? Citação. E se passar, então, se der uma folha de citação, então eu faço esse colchete, que tanto em cima como embaixo não tem problema, tá? Professor, quando houver. Obrigado, Bárbara e Carol, pela pergunta. Professor, quando houver citação direta, recuada, qual o espaçamento adequado entre a frase que antecede a citação? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Bárbara? Muito boa essa sua pergunta. Sabe por quê? A BNT não fala nada. A BNT não fala sobre isso. Você acredita? Eu acho um absurdo isso. A BNT, e essa foi minha pergunta que eu fiz para a professora no meu doutorado de metodologia, né? Falei assim, não tem nenhuma recomendação, mesmo internacional? Ela falou assim, não. Então, vou responder igual ela respondeu para mim, tá? Sabe o que a gente faz nesse caso, quando é omissa? A gente padroniza. Então, se você colocou um na sua referência, que faça um em todas. Se você colocou 1,25 em uma, faça 1,25 em todas. Que não é 1,25 no caso, é 1,5, né? Normalmente é um ou 1,5 utilizado, né? 1,25 eu nunca tinha visto. Mas se for fazer 1,25, faz 1,25 em todas. Porque ela não tem regra. E nós não temos uma normativa na Unemat, né? Nós não temos um manual falando tem que ser assim. Logo, né, como é omisso, eu só faço a padronização em todas, tá? A padronização em todas. Então, um simples em cima, um simples embaixo. Se você fazer isso, faça em todas, tá? Eu costumo utilizar um simples em cima e um simples embaixo, tá? Ou tem textos meus que colocam um simples em cima, um e-mail embaixo, mas aí você padroniza, tá? Não tem segredo. Infelizmente, a ABNT ela é omissa nessa questão, perfeito? Então, gente, é ideal sempre padronizar, tá? Como eu falei lá no primeiro capítulo seu, você trouxe dois parágrafos introduzindo aquele capítulo para depois começar o tópico, fica mais ou menos semelhante nos próximos capítulos também, tá? Usa a mesma técnica nos próximos capítulos, mesma linha de raciocínio, para não ficar desproporcional, tá? Desproporcional. E aqueles que estão desesperados, que eu falo assim, eu ensino para os que estão fazendo pesquisa e os que estão desesperados, né? E às vezes os que estão nos dois casos. Qual que é a minha recomendação? Faça seu sumário, escreve numa folha assim, sulfite, caderno que for, ou no próprio Word, e coloca assim, bom, isso para os desesperados, tá? Eu não estou falando para quem quer fazer pesquisa de verdade. É, coloca assim, bom, eu tenho que ter 20 páginas no mínimo, da introdução à conclusão. Então, o que que eu faço? Eu coloco do lado 3 páginas, tipo, introdução, 4 de conclusão. Vamos colocar assim, 4 de conclusão. E outra, gente, maior erro do aluno. Primeiro capítulo, pulmãozão. O cara tá lá na braçada, na natação, dando o máximo. O que que acontece? No final da corrida ele perde, né? Por quê? Porque ele deu o máximo já no primeiro tiro dele, e ele deveria ter dado o máximo
tentado seguir um padrão a prova inteira e não se matado no começo para não chegar no final na hora certa, né? E mesma coisa aquele nadador que pula, fica muito atrás e no final ele quer chegar e não vai chegar também não, tá? Então, a nossa ideia aqui, gente, é que você padronize, tá? Padronize. Então, você faz o seguinte, faça um primeiro capítulo com mais ou menos a quantidade que vai ter no segundo capítulo e no terceiro, tá? O maior erro do aluno, talvez, é fazer um primeiro capítulo enorme, um segundo mais ou menos, e um terceiro, tipo, era o que tinha, professor, que dava tempo. E às vezes o terceiro capítulo que é o coração do seu trabalho. Aí fica. Ah, e o pior é quando alguém faz 3 capítulos top e uma conclusão, desculpa a palavra, de merda. Uma conclusão que você fala, meu, cadê a qualidade do desenvolvimento? Tá? Parece que é duas pessoas que escreveram diferente, né? Então, se você está dando o seu máximo no seu trabalho, na hora da conclusão, continue dando esse máximo, tá? Não desanima ali, não, tá? Não desanima, dê seu máximo ali também, beleza? Então, aqueles alunos desesperados, como eu falei, tem na introdução e na conclusão, né? 4 na conclusão, 3, são 7. 7 menos 20, 13. Pega seus tópicos e fala, quantas páginas de cada tópico eu preciso? 13 dividido pelo número de tópicos. E é isso que você tem que escrever, tá? Em cada tópico. Essa é uma tática para os desesperados, tá? Eu ainda nunca gravei, eu ainda vou gravar. Como fazer um TCC em uma semana, né? Já pediram para eu gravar sobre isso, tá? Mas não é a minha orientação, obviamente, mas, mas eu acho que uma forma de você se basear, de você se moldar, seria mais ou menos isso, tá? Para você saber, o seu feijão com arroz é isso. Depois o que vinha é lucro. Beleza, gente? Bom, então, como eu falei, as minhas aulas sempre serão até às 9, porque depois eu gostaria que você ficasse na sua casa pensando que eu estou te olhando. Imagina aí, o Ori está me olhando. Fique tranquilo, em partes que eu não posso olhar, eu não vou olhar, mas pense que eu tô te olhando e você fala assim, agora é a hora de eu começar, tá? Dedique esse tempo que a gente tem aqui em sala de aula, e eu sempre, como eu comentei, gente, até às 11h30 eu estou de plantão para ajudar vocês, beleza? Então, é hora de se dedicarem aí, façam um sumário, se quiser me enviar, estou à disposição, tá? Quiser tirar alguma outra dúvida que surgir na hora do desenvolvimento do seu trabalho, também estou à disposição. Façam um Lattes também, aproveitem para fazer o Lattes também, para começar, tá? Então é isso. Obrigado novamente e tenho certeza que vocês vão fazer um TCC de qualidade. Os que já me enviaram, para uma primeira impressão, tá muito boa, tá? Tá muito bom assim, o início. Tem uma pessoa que já me enviou ela inteiro, sabe? Assim, já com correção, com tudo, tá muito top, tá? Eu até me surpreendi com o nível da Unemate. Eu estou acostumado, às vezes, a receber os primeiros trabalhos de modo bem triste, né? As primeiras olhadas minhas, mas aqui não, foi observado de modo bem feliz. Os que tiveram alguns erros, são erros que são normais, não foi nenhum erro absurdo, beleza? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus aí, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.